Começa agora o programa Gente do Rio e hoje nós vamos falar sobre juventude, sobre gerar oportunidades de emprego para a juventude, sobre um Rio de Janeiro que tem cada vez mais jovens também oprimidos mentalmente, jovens com problemas, e nessa contradição de cada vez mais jovens querendo oportunidades, o nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal da Juventude, Salvino Oliveira, o mais jovem secretário empossado aqui na nossa cidade, aos 25 anos, da Cidade de Deus, para o centro administrativo. Muito obrigada pela sua participação, Salvino. Mônica, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um público que é muito heterogêneo na cidade, mas que representa um quarto da população carioca. 25 anos, mas é treinadinho, tô falando já igual um político aí. De onde vem esse nome, Salvino? Olha, reza a lenda, que foi uma homenagem a um político italiano. Só que no final do dia, na verdade, acho que meu pai estava se sentindo solitário, porque o nome dele também é Salvino. E quem é o Salvino? É um jovem muito sonhador que cresceu na Cidade de Deus, numa família muito pobre. Nós éramos 23 pessoas para dividir um banheiro, olha só. Mas que teve sua vida mudada por uma política pública, que foi uma educação pública de muita qualidade. E muito jovem, eu decidi que eu queria ser para o mundo a mudança que eu queria ver no mundo. Então, partir de mim essa transformação. Eu comecei lá atrás, com 15 anos, com um projeto de reforço escolar. Depois que eu passei para a faculdade, esse reforço escolar virou um pré-vestibular e desde então trabalhando com social. Estamos falando de uma juventude com a maior taxa de nem estuda e nem trabalha. Como nós chegamos a isso e como sair? Pois é, esse talvez seja o principal desafio da juventude no século XXI. Né? O Rio vive seu bônus demográfico, como você trouxe, e convive com esses indicadores péssimos de juventude, não só, na verdade, na cidade do Rio, mas no Brasil. Quase um terço da população jovem do Rio se encontra nessa situação de sem estudo e sem trabalho. Acho que o caminho para uma pergunta complexa como essa é pensar políticas integradas e transversais. Primeiro, investir muito na sala de aula, mais português, mais matemática, mais história, mas também entender que o colégio ele não pode ser aquela estrutura do século passado, ele tem que ser mais atual e mais dinâmico, ou que a gente consiga dar essa resposta também fora do colégio, capacitando esses jovens para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e cada vez mais tecnológico, ensinando habilidades como programação, drone, big data, que são, inclusive, o uso das inteligências artificiais, que são ferramentas que vieram para ficar e que estão revolucionando o mercado de trabalho. A OCDE, por exemplo, diz que nos países membros da OCDE, quase 27% dos empregos são altamente automatizáveis e tendem a assumir. No Brasil, que ainda não está no bloco e ainda está na categoria... O CDE, vamos traduzir aí. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Um bloco de países que se reúne aí. E o Brasil não faz parte da OCDE, ainda se encontra na categoria de país subdesenvolvido, ou seja, o mercado de trabalho brasileiro é ainda mais automatizável porque não passou por vários dos processos que esses países já passaram. Então, a resposta para esses anseios da juventude tem que ser uma resposta contundente, com políticas públicas que tenham um investimento pesado, porque falar de juventude não pode ser só um discurso, tem que ser também recursos, aplicação de recursos para essa transformação e que pense também com os jovens e para os jovens essas políticas que podem transformar não só o futuro da cidade, mas também o futuro do país e o futuro desses jovens. A gente falou de uma contradição da cidade do Rio de Janeiro em geral. Agora, falando das comunidades, você é oriundo da Cidade de Deus, então falando dos jovens de comunidade, essa contradição deve ser maior ainda, né? Ainda maior. Saiu há pouquíssimo tempo atrás um estudo do IBGE mostrando que para os 10% mais pobres desse país, quando a gente faz o recorte de juventude dentro desses 10% mais pobres, metade desses jovens no Brasil não trabalham e nem estudam. Então, 1 a cada 2 jovens pobres nesse país está completamente ocioso. E se a gente for recordar que nós estamos falando da maior população jovem do Rio de Janeiro e também do Brasil, em um momento em que o mundo atravessa a 4ª revolução industrial, é o pior cenário possível.
Porque nós estamos falando da falta de oportunidades que leva a uma falta de segurança pública, que leva a uma necessidade de assistência social, uma reforma da Previdência, e no limite, que leva a um problema econômico, porque as empresas deixam de se sentir atraídas para ocupar esses espaços, para trazer postos de trabalho, porque não tem uma mão de obra qualificada e não tem segurança naquela região. Então, é realmente um debate sobre o futuro do Brasil e sobre o futuro da cidade. Então você acha que o problema é não ter mão de obra qualificada, é isso? Um dos problemas é esse, mas a falta de emprego, ela é ponta de um iceberg, porque ela vai se desenrolando em várias outras camadas, né? Então você pega, por exemplo, os casais, a maior parte das brigas de casais são por motivos financeiros. Se você pega um jovem de uma periferia do Rio de Janeiro que está sem perspectiva, ele começa a fazer uma série de outras coisas, inclusive a ser aliciado por poder paralelo, porque não tem perspectiva, porque não está capacitado. Falta de verdade para a gente uma educação pública de muita qualidade, falta para a gente uma educação pública que esteja conectada a essas aptidões, mas que de alguma maneira também não é irreversível. Pelo contrário, cada vez que a gente tem uma política pública que é feita com seriedade, ela aponta um caminho para um futuro melhor. Se a gente for pegar, por exemplo, a taxa de desemprego na cidade do Rio de Janeiro, ela tem caído ano a ano. No último ano de 2023, nós registramos uma taxa de desemprego de um pouco mais de 9%. Nós saímos da taxa de desemprego sendo a segunda pior capital do Brasil, quando começou o governo, e hoje estamos com menos de 2 dígitos de desemprego. Então, é um grande desafio, mas é possível transformar. Você acha que as políticas públicas feitas, que elas são feitas na maioria pelos mais velhos, né? Tanto que você é o secretário mais novo empossado com 25 anos. Você acha que elas não são adequadas para a juventude? Você acha que a juventude é ouvida adequadamente? Eu acho que faltam espaços de escuta ativa para os jovens em todos os setores da sociedade, não só no poder público, mas também na iniciativa privada, nas organizações da sociedade civil, porque muito se pensa e muito se fala sobre a juventude do Brasil como o país do futuro, mas pouco se constrói com esses jovens o que seria esse futuro. Pouco se tem uma verdadeira escuta que é transformada, por exemplo, num plano de ação. O Brasil, por exemplo, não tem um plano nacional de juventude. A cidade do Rio de Janeiro está construindo o que vai ser esse plano nacional de juventude e é um espaço de debate para esses jovens, mas, veja, o debate da juventude ele não pode ficar limitado também só à temática da juventude, porque a gente tem jovem na saúde, na cultura, no esporte, em vários outros setores. São jovens, por exemplo, que ditam as tendências globais hoje a partir das redes sociais, o que vai ser a moda, o que vai ser o carro do ano. Então, a gente precisa escutar eles. A cidade do Rio está colaborando com o Plano Nacional de Juventude, é isso que você falou? Estamos colaborando. Nós tivemos a 3ª Conferência Municipal de Juventude, que se desenrolou na 3ª Conferência Nacional de Juventude, que não acontecia há 10 anos, né? Então, os primeiros passos foram dados. Agora a gente precisa cobrar e ficar em cima para que essas etapas se desenrolem efetivamente numa entrega para a população. Uma luz no fim do túnel. Você acabou de fechar uma parceria com a Main Street, que é uma produtora especializada em rap e tá fazendo oficinas com 120 jovens de 8 comunidades do Rio de Janeiro, certo? Isso. Essa parceria com a Main Street, ela se tornou para a gente um grande pontapé de parcerias com a iniciativa privada, capazes de, como eu disse, devolver a esses jovens o direito de sonhar e, mais do que isso, dar para eles as ferramentas de alcançar esses sonhos, né? Então, a Main Street, com recursos próprios, é importante dizer, então a iniciativa privada, investindo recurso em políticas públicas, vai capacitar esses 120 jovens de 8 comunidades. Eles já estão escolhidos, esses 120? Já estão escolhidos porque eles já participam de um projeto chamado Pacto pela Juventude, que é um projeto de formação de jovens líderes, né? Então esses jovens, eles ficam com a gente recebendo uma formação ao longo de 6 meses, tendo uma bolsa auxílio de R$400. Esse projeto ele é implementado em parceria com a Unesco. Eles vão ter aí mais ou menos 200 horas de capacitação e no final desse projeto
eles precisam criar um negócio de impacto social, né? Então, uma iniciativa que se propõe a solucionar um problema real das suas comunidades. E a Main Street se insere nesse eixo de cultura, né? Então, os jovens vão estar recebendo a formação em cultura e soma-se a essa formação também a formação da Main Street, que vai ensinar para esses jovens sobre economia criativa, produção audiovisual, assessoria de artistas e várias outras áreas do conhecimento, para que esses 120 jovens saiam no final desse ciclo com uma possibilidade real de emprego, e temos o compromisso da gravadora de contratar os melhores alunos para os festivais, para a empresa, para estarem ali vivenciando aquilo que eles aprenderam. Falando aí de lazer e cultura, vocês fizeram uma pesquisa em 40 favelas, e essa pesquisa revelou que esses jovens dessas comunidades, 40% deles revelaram não ter acesso à cultura e lazer. E eles dizem, e os que têm, dizem que realizam essas atividades dentro das próprias comunidades, e essas atividades são principalmente shows, bares e restaurantes, ou confraternização com família e com amigos. Isso é a verdadeira cidade partida? O Rio de Janeiro realmente vive diversas realidades, né? A realidade dessas comunidades, ela ainda é muito difícil de uma maneira geral e se reflete também na cultura, né? Nós temos uma grande concentração de equipamentos culturais na região do centro e da zona sul, e é um esforço cotidiano, acho que de todos os gestores, de uma maneira geral, de centralizar suas políticas para, por exemplo, grandes zona oeste, para as favelas e periferias. E no caso da cultura, a gente tem esse desafio muito grande. Esses jovens, eles estão, de alguma maneira, produzindo a sua cultura nas rodas de rima, nos bailes funks, mas tem muito pouco acesso a essa cultura de uma maneira geral. Essa pesquisa, por exemplo, revelou que menos de 20% da população de favela diz já ter acessado ou museus, ou pontos turísticos, ou teatros, né? Então, museu, ponto turístico e teatro, somados, ainda assim representam menos de 20% da população de favela. O que está colocado para a gente é um desafio de acesso à cultura de uma maneira geral na cidade do Rio de Janeiro. Esse ano, ainda em novembro, vai ter o encontro da cúpula do G20, dos 20 países que vão das maiores economias do mundo, que vão estar reunidas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e vai ter a juventude do G20, que você vai coordenar, né? Vai ter essa responsabilidade. O que eles vão trazer, o que esse encontro vai trazer para a gente e que legado deve deixar? Na verdade, eu fui chefe da delegação do Y20, né, que é esse Fórum de Juventude G20, na Índia, e esse ano nós conseguimos, em parceria com o governo federal, trazer esse evento para a cidade do Rio de Janeiro antes da reunião da cúpula do G20. Então, a coordenação, de fato, está com o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso, que está se dedicando muito, junto com a representante do Rio, a Ingrid, e o presidente do Conselho Nacional de Juventude, Marcos Barão, para construir esse evento. Nós estamos tendo muito parceiros, porque o que a gente quer, assim como as Olimpíadas deixaram o legado olímpico, que o Y20 deixa um legado para a cidade. Que legado? Esse é o grande ponto, um legado que seja... Porque a gente está meio cético com esse negócio de legado, né? Demorou, mas está acontecendo. As Olimpíadas, ó. Penou um pouco, mas está acontecendo. E o legado Y20, eu acho que ele está no campo do físico, né, do tangível, mas também está no campo do simbólico. Primeiro no campo do simbólico, porque os jovens líderes do mundo inteiro vão estar olhando para o Rio de Janeiro, entendendo, a partir da nossa perspectiva, o que é esse público chamado juventude, quais são nossas políticas públicas, e há uma possibilidade de troca muito grande com outros países que também são referência na construção de política pública, e o legado real, né? Então, nós temos uma série de empresas vindo para esse debate do G20, vindo para esse debate do Y20, que querem participar. E como que a gente faz com que essa participação não seja só um discurso, mas ela se torne uma prática na cidade? E você é cofundador de uma plataforma chamada Periferia Connection, que é conectar, né? Porque foi feita para conectar os jovens com as oportunidades, né? Os jovens de periferia
com as oportunidades, né? Essa plataforma continua ativa? Como é que foi isso? Conta essa experiência pra gente. Bom, como eu falei, lá com os meus 15 anos eu comecei a me envolver com o social, né? E quando o mosquitinho social ele te morde, você nunca mais larga dele. E, bom, aconteceu um fato muito triste. Se não me falha a memória, em 2018, um jovem foi morto num supermercado da Barra. E um grupo de amigos estava olhando para a cobertura midiática daquele fato de uma maneira muito triste, né? Porque estavam colocando aquele jovem como se, de alguma maneira, ele não devesse estar naquele espaço. E eu falei, olha, vamos nos unir, criar um coletivo que seja uma plataforma de disputas de narrativa. Então nós estaremos dentro dos espaços de mídia, falando das perspectivas das juventudes de periferia sobre os mais variados temas. E assim começou o Perifa Connection. E nós tivemos coluna na Carta Capital, na Folha de São Paulo, em vários veículos de comunicação, e em algum momento nós entendemos que não bastava dar voz a esses jovens, nós também precisávamos formar esses jovens, e começamos ali um braço formativo dentro do Perifa Connection, de capacitação dos jovens em várias áreas temáticas. Hoje eu confesso que a minha vida pública não me permite me dedicar ao projeto, então estou afastado, mas ele continua existindo. E daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com o Salvino Oliveira, secretário de Juventude da Prefeitura do Rio de Janeiro. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com o Salvino Oliveira, secretário da Juventude da Prefeitura do Rio de Janeiro. Salvino, a gente já falou de muitas flores, agora a gente vai falar de um assunto não muito agradável. Todo verão a gente tem uma polêmica, que são as barreiras nas praias do Rio de Janeiro. Algumas pessoas dizem que as barreiras são necessárias para conter a violência, os assaltos nas praias, e outras pessoas dizem que essas barreiras acabam acabando com o direito, ou cerceando o direito de ir e vir das pessoas, das comunidades, do subúrbio, de ter a diversão nas praias do Rio de Janeiro. Quem tem a razão? Difícil assim. Olha, eu acho que a gente tem um problema de violência no Rio de Janeiro que também está muito ligado a um problema de narrativa, porque primeiro o Rio de Janeiro está longe de estar no ranking das cidades mais violentas do Brasil e quiçá do mundo. Então, esse é o ponto de partida, né? A gente tem uma sensação de segurança muito ruim, mas na prática a segurança não é tão ruim. Mas, mesmo não sendo tão ruim, é ruim. Então, é necessário dar uma resposta. Só que eu acho que essa questão ela é polêmica porque ela se concentra muito em um problema que talvez não seja o problema real, eu diria, né? Por exemplo, esses jovens que vão para a praia, esses jovens de favela que vão para a praia de ônibus para curtir a praia, eles estão em busca de uma área de lazer. Então, se a gente consegue, por exemplo, democratizar cada vez mais o acesso ao lazer e à cultura, as praias, não que elas não vão ser frequentadas, mas elas não vão ser a primeira ou a única opção desses jovens de lazer e de cultura. Se você olhar, por exemplo, quando a gente tem eventos culturais nas comunidades, quando a gente tem cada vez mais parques nas comunidades, não é que esse jovem não vá para a praia, mas que ele tem mais possibilidades. As grandes cidades do mundo estão recheadas de parque, e essa, por exemplo, é uma aposta da prefeitura nesse momento. Mas assim, quem quer ir para a praia? Pois é, ainda assim a gente tem o fato concreto. E aí, e quem quer ir para a praia? Veja, a gente precisa dar uma resposta para essa violência, mas não acho que essas barreiras sanitárias sejam o caminho. Só você pensar no caminho reverso. Seria, no mínimo, razoável para a sociedade se um ônibus de estudantes do Santo Inácio fosse impedido de entrar em alguma outra área da cidade por serem estudantes do Santo Inácio? Seria razoável se um ônibus de jovens vindos da zona sul do Rio de Janeiro e indo, sei lá, para o Parque de Madureira fosse impedido de ir para o Parque de Madureira por serem da zona sul do Rio de Janeiro? Então, é um debate muito complexo. E aqui a gente não defende, eu não estou defendendo aquele que comete crime ou aquele que está na vida errada. Não. Qualquer um que cometa qualquer tipo de crime deve ser julgado e, se considerado culpado, punido. Mas, ainda assim, a gente precisa dar uma resposta na prática. Não é só colocar
o balde embaixo de uma goteira. Você precisa resolver o problema do teto. E como você resolve o problema do teto? Com segurança pública baseada em evidências de maneira inteligente, com educação pública de qualidade, com democracia, com um acesso democrático à cultura e ao lazer e com várias outras questões. Aquilo ali nada mais é do que enxugar gelo. Salvino, qual é o poder da oportunidade? Esse eu falo em primeira pessoa porque eu sou filho de uma oportunidade. Uma oportunidade ela pode realmente mudar uma vida, né? A gente sempre diz, eu sempre digo que talento a gente tem em todos os cantos do mundo. Cada um de nós tem um talento muito único e especial. Mas oportunidades não são para todos, infelizmente. Então, a gente tem que lutar cada vez mais para democratizar essas oportunidades, né? O Pelé jamais seria o rei do futebol se ele não tivesse tido a chance de ser apresentado para a bola. Mas assim como o Pelé é o rei do futebol, nós estamos perdendo talentos na área da música, do esporte, da ciência, da matemática, porque esses jovens não são apresentados para essas oportunidades. A gente pode hoje estar perdendo um Mozart dentro de uma comunidade porque não tem acesso, por exemplo, à música. Então, eu como um exemplo de uma política pública que deu certo... Qual foi a sua oportunidade? Como é que foi a sua oportunidade? Eu fui sorteado para o Colégio Pedro II muito cedo, Colégio Pedro II do Maitá. Então, eu passei praticamente a minha vida inteira, 14 anos da minha vida, entre a Cidade de Deus e o Colégio Pedro II. E estar num colégio público de muita excelência expandiu meus horizontes, me trouxe perspectivas que eu jamais imaginaria, ao ponto de eu ser o primeiro da família da minha mãe a me formar na faculdade. O primeiro da família da parte da minha avó, por parte de pai, a me formar no ensino médio. Então, é muito transformador. E esses jovens, de uma maneira geral, quando eles têm uma chance, eles agarram. Eles sabem que aquilo ali pode ser a única chance da vida. Momento cartas, momento cigana no Gente do Rio. Pode tirar uma. Opa! O que te causa indignação no Rio de Janeiro? O que me causa indignação no Rio de Janeiro é justamente a falta de oportunidades. Falta muita coisa. Vambora. O Rio é o esculacho. O que é lindo no Rio, maravilhoso no Rio de Janeiro? O Rio é, de fato, a melhor cidade do planeta, né? Eu tenho que puxar a sardinha pra minha cidade. Tudo bem, mas você cita uma coisa. A Sapucaí é o melhor do Rio de Janeiro, porque é o show, é o espetáculo mais bonito da terra, de cores, de gente. É muito, muito bonito. Você foi no carnaval? Fui. Torce pra qual escola? Unidos da Tijuca. Esse ano não deu muito certo. Não deu muito certo. A minha também não deu. Foi o samba mais bonito, mais lindo, mas... Então vamos aí, mais uma. Mais uma pra ver se dá mais certo aí. Vamos marcar. Eu sempre quis fazer a trilha pro Cristo Redentor e a trilha da Pedra da Gávea, mas eu nunca fiz porque me parece uma coisa completamente exaustiva. Lá na Cidade de Deus deve ter isso. Lá em Bangu, onde eu morava, tinha. Aquele calor, né? De noite. O que a gente faz? Bota aquela cadeira de praia na calçada e vai fazer o quê? Fofocar. Fofocar. Então agora a gente vai fofocar. Vamos lá, Vini. Fofocar. Eduardo Paes. Vamos falar dele. Painho. Painho, olha só. Essa foto ele vai depois brigar comigo, hein, gente? Essa foto ele tá até gordinho. Agora ele tá mais magro. Deu emagrecido, mas assim, pra falar bem, pra falar... Não, falar mal não posso. Pode, claro que pode. Aqui é fofoca, meu filho. Fofoca no portão, pode falar o que quiser. Jesus. Pode contar uma história então, na avenida. Eu vou contar uma história, essa daqui é sensacional, gente, ó. Eu fui voluntário na campanha do Eduardo em 2020, né? E ali a gente estava ainda atravessando a pandemia, então ainda tinha muito aquela coisa da live. Na primeira live de campanha, uma coisa assim, tudo montado, estrutura, e assim uma conversa com o Dudu Nobre, começou a contagem regressiva, 10, 9, 8, quando chegou no 2, pum, tudo apagou. O que tinha acontecido? Eu esbarrei no fio da tomada. A única tomada que tinha na sala inteira. E aí? A alma subiu, demorou uns 5 minutos para descer e todo mundo, o que houve? Aí que eu tive que tomar coragem de falar, fui eu. Aniele Franco, a ministra que veio das comunidades, como você, né? Sim, inclusive uma amiga pessoal, tem uma trajetória de vida belíssima, e hoje está a ministra representando
Ministra da Igualdade Racial. Verdade, ministra da Igualdade Racial, com um trabalho belíssimo, né? Então, inclusive, reza a lenda que está sendo cotada para vice do prefeito. E aí? Essa informação eu não sei. Será? É ou não é? Você que está falando. Betinho. A gente vai fazer uma belíssima homenagem para o Betinho esse ano. Betinho foi uma figura muito importante para o Brasil, inspiradora demais. Acho que os jovens que não conhecem a história do Betinho precisam conhecer, porque não foi só uma luta pelo público portador do vírus da AIDS, mas também uma luta pela democracia do Brasil, uma luta por uma sociedade mais justa, né? Então, contra a fome. Como é que vai ser essa homenagem? Que homenagem vai ser essa? Nós faremos uma estátua em homenagem ao Betinho, na praia de Botafogo, uma coisa que para mim é muito, de verdade, me enche de orgulho. É uma parceria nossa com o Afro-Reg, com o filho do Betinho, então com o Galpão da Ação Cidadania, que foi montado justamente para a campanha contra a fome. E uma coisa que ainda está sendo desenhada, então não posso dar muitos detalhes. E vai ser inaugurada quando? Não, ainda não posso dar mais detalhes que isso. Fofoca tem limite. Gabi, dona Gabi, dona do seu coração. Gente, esse aqui é o amor da minha vida. Minha esposa, enfim, a mulher da minha vida, eu digo que só dá para eu ser o secretário porque tem a Gabi, né? Porque é ela que me ajuda, me dá apoio, conversa muito comigo, então sou muito grato porque sem ela não seria possível não, gente, é difícil. Eu achei bacaninha a história de como vocês se conheceram. Ah, contaram? Contar, a gente pesquisa, né? É verdade. A produção é boa. Olha, chega a ser curioso, né? Porque a Gabriela era estudante de Direito da UFRJ no primeiro período, e ela foi fazer um trabalho da faculdade que ela precisava conversar com moradores de favela, né? E uma amiga em comum nossa me indicou como liderança comunitária da Cidade de Deus. Ela, enfim, entrou em contato comigo, nós agendamos. No dia eu quase não consegui ir, ela ficou uma arara comigo que eu tinha marcado, mas enfim, me enrolei. Nós fizemos, ajudei ela a fazer o trabalho, foi um sucesso. Espero que ela tenha tirado 10, eu nunca lembro se ela tirou 10. E depois disso a gente começou a se conhecer e desde então já se passaram 5 anos. Muito bem, um caso de amor. E uma frase que te define? Uma frase que me define. Olha, eu quero muito, muito ser conhecido como cara das oportunidades. Então, eu não diria nem uma frase. Se uma palavra me define, é oportunidade. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por estar aqui pra gente, por antecipar tanta novidade aqui. Obrigada. Um prazer é todo meu. Eu fico muito, muito feliz de poder conversar sobre o Rio de Janeiro, sobre a juventude do Rio de Janeiro. Então, sempre que quiserem, estou disponível. Muito obrigada e boa sorte aí na juventude do G20. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!